Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês nessa belíssima transmissão. Meus amigos e minhas amigas, que legal! Hoje estamos dando abertura aí para o primeiro grande evento do curso de Direito. Primeiro grande evento, é isso mesmo. Para você que está aí na sua casa assistindo essa palestra, essa só é a primeira de várias. Ou seja, aqueles eventos que aconteciam aos sábados, no período da tarde, vão continuar acontecendo no curso de Direito, porque o nosso curso não para. Meus amigos, hoje nós temos a palestra da Espaço da OAB. Além disso, já foi divulgado a vocês que nós teremos também as monitorias online. Agradeço a professora Luísa e todos os monitores aí que estão nos ajudando. Ao mesmo tempo dessas monitorias, nós temos o nosso podcast. Vários alunos dessa equipe que foi selecionada estão produzindo. Agradeço meu amigo Felipe. Ou seja, meus amigos, o curso de Direito não vai parar. E olha, fica de olho nas minhas redes sociais, porque na outra semana, na semana que vem, já tem evento com o professor Tiago, depois com o professor Chacon, professora Thalita, ou seja, toda semana nós teremos várias iniciativas para você que está aí na sua casa. Ou seja, para quem é aluno do curso de Direito do Unisal Lorena, você que é aluno do nosso curso não vai perder nada, vai continuar tendo um ensino de qualidade. Pois bem, meus amigos, mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 10 passos para aprovação no exame de ordem. Essa foi uma promessa minha para os alunos dos atuais quartos anos. E aí, galera, meus amigos dos quartos anos, eu ia fazer essa palestra com vocês lá no Teatro do Unisal, mas infelizmente, dado a esse apocalipse zumbi, nós não pudemos fazer. Entretanto, estamos aqui. E você, do quarto ano, está se perguntando, Bruno, mas você havia dito que teria um cronograma de estudos? E terá. Segunda-feira, mais tardar segunda-feira, vocês vão receber esse cronograma no e-mail e já vai começar a se preparar para o exame de ordem, tá bem? Beleza? E por obviedade, aguardem, eu estou conversando com o professor Sussu, nós teremos várias iniciativas para prepará-los para o exame, tá bem? Pois bem, doutores, esse vídeo meu, ele vai dividir assim, ó. Ao mesmo tempo, vai aparecer eu num quadradinho pequenininho e depois no resto o slide, porque o slide é muito importante. Em alguns momentos eu vou tirar o slide e pôr só a minha imagem, mas de forma geral a maior parte do vídeo é com esse quadradinho, eu pequenininho ali no canto da tela, uma bolinha embaixo, tá bem? Beleza? Tranquilo, doutores? Então, vamos lá, sem mais delongas, lembrando, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube só sábado e domingo, ou seja, hoje, se hoje é sábado, e amanhã, se amanhã for domingo. Depois ele vai sumir do YouTube. Ou seja, você tem 2 dias para assistir. Você tem sábado e domingo para ficar comigo, tá bem? Beleza? Então tá, vamos lá, galera. Os 10 passos do exame de ordem. Vamos dar uma olhada nessa palestra. Como que ela funciona? Meus amigos, os 10 passos para aprovação no exame de ordem nada mais são do que a minha experiência nesses vários anos como professor de curso preparatório. Muitos de vocês podem não saber, mas a minha carreira começou como professor em um cursinho. O afamado professor Flávio Martins, certa vez, me liga e fala assim: Bruno, tô precisando de um professor no cursinho de férias. Eu tinha me formado há 6 meses. Fui chamado e dei aula num cursinho preparatório lá. Era um cursinho de revisão para os alunos. E ali começou a minha carreira. Pois bem, desde o início eu sempre dei aula para a OAB. Pois bem, meus amigos, nesses anos que eu estou ministrando aulas para o exame de ordem, eu venho juntando várias informações sobre alunos que passam e alunos que de repente não passam. E eu comecei a notar que existem certas características que se repetem. Então, no frigir dos ovos, essa palestra nada mais é do que um apanhado de ações que ajudam alunos a ser aprovados. Pois bem, então, vamos a ela. Vamos lá, pessoal. Acompanhem comigo agora, nos slides, algumas coisas importantes. Primeira coisa é entendendo o exame. Vamos entender o exame, doutores?
É muito importante a gente compreender uma coisa. A Arte da Guerra é um livro que fala assim: para você vencer o seu inimigo, você tem que conhecê-lo. Na verdade, o livro fala assim: se você se conhece e conhece ao teu inimigo, poderá entrar em batalha 1000 vezes, que em todas será vencedor. Pois bem, vamos entender o que é o exame de ordem. Afinal de contas, essa prova, eu tenho posições muito extremadas. Ou tem o sujeito que fala que ela é impossível, que é injusta, que não tem como, que não dá para passar, que é impossível, é muito difícil. E tem o sujeito também que fala que ela é ridícula, ela é muito fácil, é uma bobagem, é coisa simples. Pois bem, afinal de contas, como funciona o exame de ordem? Qual é a realidade dele? Aí a gente tem que encarar uma verdade inconveniente. Primeira coisa, vamos analisar os dados estatísticos. Será que o exame de ordem é tão difícil como o pessoal fala? Ou será que ele é facinho como outros dizem? Isso aqui é uma tabela que eu peguei da FGV. E basicamente ela mostra alguns exames e as percentagens. Basicamente, número de inscritos, segundo exame unificado, 107 mil. E teve de aprovados 15 mil. Daí lá embaixo, o último, 141 mil inscritos e 38 aprovados. Nessa média desses exames, nós temos aí 119 mil inscritos e 22 mil aprovados. Doutores, 22 mil aprovados dá uma média de mais ou menos 20%, um pouquinho menos. Ou seja, dá uma média de aprovação de 25% a 15%. Então vamos pensar juntos. Uma prova que reprova de 80% dos alunos, ou seja, de 75% a 85%, uma prova que reprova 80% daqueles que fazem ela, não é uma prova simples. Me desculpe quem defende que a prova de exame de ordem é coisa de cabeça de bagre, é muito fácil. Não é. Se fosse tão fácil, não reprovaria 80% dos alunos. Então, a primeira indicação é: a prova não é fácil. Se o fosse, todo mundo passaria, ou pelo menos 60% passaria. Mas hoje, menos da metade dos alunos é aprovado. Pois bem, nesse sentido, doutores, vamos pensar juntos então. Por que a prova é tão difícil? Há quem diga que a dificuldade do exame se deve aos alunos, porque os alunos de hoje em dia são péssimos. Eles vão para o bar, eles ficam no WhatsApp. Há outros que dizem que é por culpa das universidades, são muito ruins. Pois bem, e outros ainda falam que o problema é dos professores, que eles são muito ruins. Para a gente responder essa indagação da dificuldade e para entender o que nós temos que fazer, a gente tem que analisar a evolução do exame. Afinal de contas, o que aconteceu no exame de ordem? Quando ele foi criado, o exame de ordem era relativamente simples. Na realidade, se você tem um tio que formou na década de 70, 80, ele vai falar para você: não, é ridículo o exame de ordem. É, porque o exame de ordem era aplicado pelas próprias universidades, praticamente. Dentro da universidade, era muito simplificado mesmo. Então, vamos pegar o exame quando ele começou a ter a nossa cara. Mais ou menos ali, nos anos 2000, o exame de ordem era aplicado de forma não unificada no Brasil. Cada OAB tinha um formato no estado. Aqui no estado de São Paulo, nessa época, era a VUNESP que aplicava. E, meus amigos, como que era a prova da VUNESP? A prova da VUNESP foi a época que eu fiz, quando estourou os cursinhos preparatórios. A prova era de memorização. Basicamente era assim, tinha uma pergunta, se você tinha decorado letra de lei, você acertava. Foi a época que estourou os cursinhos e que muito professor entrava com violão na sala, você cantava meia dúzia de músicas, decorava o código e conseguia passar. Olha para vocês verem a típica pergunta da VUNESP. Não levem em conta o conteúdo, mas o formato. Exame 132, São Paulo. Tendo em vista o princípio da primazia da realidade, é correto afirmar que... Notem, doutores, a pergunta ela é direta. Se você memorizou, pronto, acabou, já resolveu o problema. Eu memorizei o que é princípio da primazia da realidade, eu vou acertar minha questão.
Logo, era uma prova de memorização, ou de conceito ou de lei. Beleza, legal. Nessa época a gente tinha aí aprovações numa média de 40, 60, 70%, tá bem? A média de aprovação era alta, tá? Ou seja, entre 70 e 60%, ou seja, 40% de reprovação. Beleza? Tranquilo. Depois veio a CESP. A CESP foi um momento que unificou as provas no Brasil. E a CESP era muito famosa por criar concursos mais complicadinhos. Então muita gente ficou com medo quando veio a CESP. O que a CESP fez? Ela manteve esse formato de memorização. Só que ela incluiu algo. A CESP veio e incluiu na memorização a questão de súmulas e OJs. Por incrível que pareça, antigamente, provas de concurso é que perguntavam de vez em quando de uma súmula, de OJ, de repente uma súmula vinculante, um precedente normativo, ou seja, de jurisprudência. Isso não era comum nas provas. Foi nessa época que começou a ficar comum. E o exame de ordem não perguntava na época da VUNESP muito sobre súmulas. Quando a CESP veio, ela puxou súmulas, ela puxou a questão dos tribunais. Pois bem, nessa época, a prova ficou um pouquinho mais complicada. Ainda era memorização, mas eu não tinha que saber só letra de lei e também os conceitinhos da doutrina. Eu tinha que saber também jurisprudência. Olha, a típica questão CESP. De novo, não levem em conta o conteúdo, mas o formato. Segundo a orientação do TST, na Justiça do Trabalho, a concessão em honorários advocatícios necessariamente requer. Doutores, notem, aqui de novo é memorização. Aqui de novo a pergunta é o que é o que é. Entretanto, não é mais de lei, não é mais só de doutrina. Eu incluí jurisprudência. Com isso, dificultou um pouco a prova. Foi quando começou a cair as aprovações, aí para 50%, começou a ter uma aprovação de 40, 45, 60, ou seja, ficava nesse entremeio de 60 a 40, então basicamente 50%. Beleza. Daí, meus amigos, quando eles unificaram a CESP, teve uma situação super chata, histórica, vazamento de prova, cancelamento, e aí vem a temida FGV. Quando a FGV veio, ela modificou a prova mesmo. Aí a prova ganhou novos contornos. E eu não vou aqui explicar como eu fiz nas outras. Eu vou fazer vocês verem. Olha, a típica questão FGV. Você deve estar falando em casa, nossa, meus amigos, só de bater o olho você já sabe que não é igual a anteriores. Olha para vocês verem. Essa é a típica questão de interpretação. A FGV ela trouxe um novo modelo de pergunta. A FGV faz assim, conta uma história gigante, nessa história você tem que encontrar requisitos, você tem que encontrar determinados indícios para responder a questão. Ou seja, ela manteve a memorização das anteriores, tanto de lei, doutrina e jurisprudência. Entretanto, para responder, não basta decorar, eu preciso interpretar no caso concreto. Olha lá, eu vou ler a questão. Paulo possuía uma casa de campo situada em região rural da cidade de Muzambinho, Minas Gerais, onde costumava passar todos os fins de semana e as férias com a família. Doutores, eu nem vou me prolongar. Só pela historinha você já nota que a pergunta vai se alongar. Ou seja, que vai contar uma história e eu vou ter que responder. Foi nesse momento que começaram as reprovações em massa, de 80%, 90%, 75%. Foi nessa época que o William Bonner aparecia no Jornal Nacional com cara de morte, de velório, e falava assim: mais de 90% dos candidatos são reprovados no exame de ordem. Foi nessa hora que começou a ter esse temor pelo exame de ordem. Pois bem, em cima disso, eu levanto uma questão. Meus amigos, de quem é a culpa das reprovações do exame de ordem? A pergunta que me moveu a montar essa sequência tem a seguinte resposta. A culpa pelas reprovações é do exame. O exame está mais difícil.
Essa história que a culpa é dos professores não é verdade, que é das universidades não é verdade e nem dos alunos. Entendam, a prova vem evoluindo e ficando mais complexa a cada exame. Eu poderia agora pegar a primeira prova da FGV e comparar com a última. E você vai ver que ela mudou, que ela está interdisciplinar, que ela está exigindo mais. Então põe uma coisa na cabeça de vocês. A culpa não é das universidades, nem dos alunos, nem dos professores. É o exame que está ficando mais difícil. Pois bem, daí você está pensando, pô, eu vim assistir esse vídeo para me animar a fazer o exame de ordem. Esse cara tá me pondo para baixo, esse gordo tá de sacanagem comigo. Calma. Afinal de contas, o que ele procura? Para responder essa pergunta, nós precisamos, acima de tudo, quebrar alguns paradigmas. E o primeiro deles é algo que é posto na cabeça de vocês. É assim, se você é um bom aluno 5 anos, você tirou nota, vinha em todas as aulas, você vai passar. Se você é um mau aluno, se de repente você não assistia todas as aulas, você faltava, você passava ali na rabeira, você não vai passar no exame de ordem. Muita gente vende essa ideia para vocês e ela não é verdadeira. Porque existe uma confusão entre conhecimento e preparação. Conhecimento não é a mesma coisa que preparação. Eles não são sinônimos. Tome muito cuidado com isso. Muita gente faz essa comparação e vai mal e erra, por um motivo. Primeiro, quando você fala isso, você põe uma pressão que não deve no bom aluno. Segundo, você desmotiva o cara que de repente não era um excepcional aluno, não por culpa dele, mas sim porque ele trabalhava, porque ele tinha outras obrigações, porque de repente ele não conseguia estudar tanto. Ou seja, entenda o seguinte, se você era um excelente aluno, você tem as mesmas chances de alguém que não era tão excelente na sala de aula. Porque, doutores, a gente não pode confundir conhecimento com preparação. Conhecimento e preparação são coisas diferentes. O exame de ordem não quer conhecimento. Conhecimento é o que você agrega depois de anos de estudo, lendo doutrina, estudando pesado, vendo na prática como as coisas acontecem. Conhecimento é se aprofundar no tema. Preparação é estudar focado para acertar numa prova. Ai, Bruno, eu não entendi. Daí eu dou um exemplo. O exemplo é da minha turma. Meus amigos, eu estudei numa turma espetacular. Uma das melhores turmas do Unisal. Imaginem vocês que nessa turma que aprovou 93% no exame de ordem no nosso ano, era uma turma brilhante. E tinha uma aluna que se destacava. Ela sentava na primeira carteira ao lado do professor Antônio Sávio. Essa aluna era assim. Ela de manhã fazia faculdade conosco. À tarde ela estudava para a magistratura. E à noite ela fazia curso preparatório para a magistratura numa rede satelitária. Pois bem, meus amigos, sabe o que acontecia? Sabe o que aconteceu? Quando eu encontrei com ela nas férias, antes do exame de ordem em julho, porque na minha época só podia fazer a prova depois de terminar essa faculdade, eu falei, minha amiga, esse ano nós vamos nos preparar. Eu já estou comprando um cursinho, a gente vai vir nas atividades da faculdade, pô, a gente podia ir junto. Ela olhou para mim e falou assim, Bruno, pelo amor de Deus, estou estudando para magistratura. Quem pode o mais, pode o menos. Se eu estou me preparando para a magistratura, eu não vou parar para estudar para exame de ordem. Você está de brincadeira comigo? Pois bem, doutores, essa moça, apesar de ser brilhante, ela não foi aprovada no exame. E vocês acham que foi por falta de conhecimento? Essa menina estudava de manhã, à tarde e à noite. Eu brinco, eu falo assim, essa menina saiu da faculdade sabendo tudo de direito. Ela nunca beijou na boca, mas ela sabia de tudo. Pois bem, meus amigos, ela tinha muito conhecimento, mas não tinha preparação. Ela estava se preparando para a magistratura, não para a OAB. Ela sabia o que caía em processo civil lá na magistratura, não na OAB. Ela sabia como era perguntado temas de ética na magistratura, não na OAB. Então tome muito cuidado. Aprova quem se prepara. E para se preparar, tem que ter estratégia. Por isso mesmo, esses 10 passos são a soma desses anos meus como professor. Essa palestra traz técnicas que vão facilitar a sua aprovação. Por isso mesmo, eu indico a você, anote esses passos, porque ele vai te ajudar demais. Demais a se preparar.
Entretanto, eu preciso também ser sincero contigo. Todos esses passos não são novidade. Se você escrever agora na Google, Xvideos, tô brincando, você escrever agora na Google, ideias, propostas para eu passar na OAB, dicas para eu passar na OAB, você vai encontrar isso. As mesmas coisas que eu vou falar aqui. Então, Bruno, para que eu vou ficar? Porque durante essa palestra, eu não vou só falar as dicas, eu vou ensinar como utilizar. Porque, doutores, de nada adianta, de nada importa ter muitos recursos se você não sabe como utilizá-los. Eles nunca serão suficientes. É o sujeito ali tentando ver através do muro. Ele com uma escada só conseguiria ver. Entretanto, ele tem dezenas de escadas e como ele não sabe utilizá-las, ele não consegue ver através do muro. É essa a lógica. Essa palestra, ela tem valor não pelas dicas, mas porque eu vou ensinar a como utilizar cada uma delas. Por isso mesmo, a finalidade da palestra é ensiná-los a utilizar cada dica. Então, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e vamos juntos. Primeiro passo! Só depende de você! Que negócio é esse que só depende de mim, Bruno? O primeiro passo já deixa claro isso. Doutores, só depende de você. O exame de ordem é diferente do concurso público. Muita gente, quando vai começar a estudar para o exame, fala assim: Bruno, eu vou estudar como se fosse um concurso. Bobagem. Meus amigos, concurso público tem número de vagas limitadas, tem concorrência entre os candidatos, você tem que ir para fazer o máximo de pontos. Cada um daquela sala pode roubar a sua vaga. Exame de ordem não. Não tem número de vagas limitadas, logo, não há concorrência. O cara que está do seu lado é seu colega, ele vai te ajudar. Troca experiências, ajude ele. E o melhor de tudo, você só tem que fazer 40 pontos na primeira fase de 80. Ou seja, você tem que acertar 50%. Você não tem que estudar tudo que está no edital, diferente do concurso. E o melhor de tudo, doutores, a aprovação só depende de você arregaçar as mangas. Logo, se você superar seus próprios limites, ninguém vai te roubar a sua vaga. Você não tem que ter medo dos outros. Aqui, se você conseguir superar a barreira dos 40 pontos na primeira fase, os 6 pontos na segunda, você está aprovado. Por isso mesmo, vamos para o segundo passo e o mais importante. Doutores, quais disciplinas estudar? Quando eu falo isso, você já pensa, agora o cara ficou louco. Vamos entender uma coisa. O primeiro passo, eu falei assim a você. Olha, toma cuidado com uma coisa. No concurso público, você tem que estudar tudo que está no edital, porque você tem que fazer o máximo de pontos possíveis. No exame de ordem não, você só tem que fazer 50. Doutores, em cima dessa lógica, eu posso falar uma coisa a vocês. Hoje, o exame de ordem tem em média 16 disciplinas, sendo que eu tenho que fazer 50 pontos. Logo, eu não preciso saber tudo das 16 disciplinas. Bruno, como assim? Notem, eu não preciso ter todas as respostas na ponta da língua. Se eu preciso fazer 50%, eu não preciso usar todos os meus esforços para decorar tudo. Por isso mesmo, como que eu defino o que estudar? Isso passa por dois pontos. Primeiro deles, número de questão por disciplina. Muita gente acha que eles pegam 80 questões e dividem por 16 disciplinas. Mas não é assim não. Na realidade, essas 80 questões não são divididas por igual. Olha uma tabela que eu fiz dos últimos 10 exames. Isso aqui é uma média, tá? Olha lá. Disciplinas, número de questão. Ética profissional. Eu pus deontologia jurídica, filosofia dentro de ética, tá? Disciplina, então. Ética profissional é a primeira, com mais questões. 10 questões em média. Depois nós temos o grupo em azul. Constitucional, 7 questões. Administrativo, 6. Direito civil, 7. Processo civil, 6. Direito do trabalho, 6. Processo do trabalho, 5. Direito penal, 6. Processo penal, 5. Empresarial, 5. Tributário, 4.
Daí o segundo grupo, né? O terceiro grupo, perdão, em roxo. Tributário 4, Direito Internacional 2, Direitos Humanos 3, Filosofia do Direito 2, ECA 2, Consumidor 2, Ambiental 2. Notaram, meus amigos? Ou seja, o primeiro grupo é ética profissional com o maior número de questões. Depois, eu tenho o segundo grupo em azul com o maior número de questão. E por último, o grupo com menor número de questões em roxo. Em cima disso, eu já chego numa conclusão. Se eu pegar o grupo em vermelho e o grupo em azul, dão 10 disciplinas mais arguídas. Se eu somar essas 10 disciplinas e excluir as 6 em roxo, já dá 63 questões. Das 80, eu já tenho 63. Ou seja, meus amigos, primeira coisa, concentre o seu estudo no que é mais arguído. Vale muito mais a pena eu fazer uma revisão pesada de ética do que de direitos humanos. Ah, Bruno, mas eu gosto de direitos humanos. Não importa. Meus amigos, não é uma questão de gostar. É o que é mais efetivo para a prova. Você gabaritar direitos humanos vai te gerar 2 pontos. Se eu gabaritar ética, gera 10. Notaram? Por isso mesmo. Estude aquilo que é mais arguído. Legal, legal. Tá bem. Mas vamos tentar diminuir ainda mais isso. Segunda questão, meus amigos. Segundo ponto para responder quais matérias eu devo me concentrar. Amplitude de campo temático. Que negócio é esse de amplitude de campo temático? Eu estou falando de tamanho. Tamanho das disciplinas. Ai, Bruno, não entendi. Meus amigos, existem disciplinas que o conteúdo é muito maior do que outras que o conteúdo é menor. O que eu quero dizer é, uma disciplina grande, com muito conteúdo, a revisão dela não é tão efetiva quanto uma disciplina de conteúdo pequeno. Ah, eu não entendi, Bruno. Quer ver? Vamos fazer um comparativo. Ética profissional e direito civil. Ética profissional, eu tenho 3 códigozinhos para dar uma lida, códigos com um número aceitável de artigos, sendo que os livros de ética profissional são fininhos, eu estudo em um semestre na faculdade. Ou seja, para eu fazer uma revisão de ética, eu tiro aí 1 semana, 2 semanas estudando pesado ética, eu tô bem na fita. Eu consegui ver tudo e bem visto. Inclusive, para ir no exame de ordem, a chance de eu acertar com uma revisão pesada de ética é muito grande. E direito civil? Direito civil, eu tenho o Código Civil, dezenas de leis esparsas, inúmeras. Além disso, os livros podem chegar a coleções de 6, 5 até 70 tratados. Ou seja, na faculdade eu vou estudar isso em 5 anos. Praticamente direito civil começa no 1º ano, vai até o 5º. Nos novos modelos pedagógicos, começa no 1º e termina no 4º. Ou seja, meus amigos, direito civil é uma matéria gigante. Então a pergunta que eu faço é, o que é mais efetivo? Fazer uma revisão de direito civil em 2 semanas ou fazer uma revisão de ética profissional? É óbvio que é de ética. E eu chego numa conclusão. Devemos concentrar nossos estudos em disciplinas de campo temático reduzido, pois gasta-se menos tempo e tem maior efetividade de acerto. Ou seja, estude as matérias que são menores em conteúdo. Legal, Bruno. Show de bola. Então, como que eu respondo a pergunta como definir quais matérias ou disciplinas estudar? Simples, doutores. Conclusão: estudar as disciplinas menores que são mais arguídas. Concentre o seu estudo nas disciplinas de conteúdo menor, que tem maior número de questão. A chance de você acertar essas questões é muito maior. E aí, olha a minha dica. Nós temos 3 grandes grupos de estudos. Primeiro grupo, ética profissional. É a matéria mais importante. Você quer passar no exame de ordem? Primeira matéria que você tem que estudar é ética. Por quê? Porque ela tem um campo temático reduzidíssimo e pode cair de 8 a 10 questões. São 8 a 10 pontos. Segundo grupo de estudos, trabalho, processo trabalho, penal e processo penal. São matérias de amplitude mediana e juntas geram 22 pontos. E
E eu sei o que você está pensando, Bruno, penal não é tão pouco assim. Mas penal se concentra muito mais na parte geral em alguns crimes. Por isso que ela acaba sendo de campo temático reduzido. O último grupo de estudos, constitucional, administrativo, tributário e empresarial, que tem um número bom de questões também, 22, e com um campo temático um pouco maior que as anteriores, mas ainda um campo temático razoável. Beleza, doutores? Com essa lógica, com essa estratégia, olha o que vai acontecer. Eu separei 8 disciplinas, metade das 16, e eu tenho 54 pontos. Ou seja, com 8 disciplinas eu faço 54. 14 pontos além do que eu preciso. Doutores, parem para pensar. Eu tenho 14 pontos de gordura. E ó que de gordura eu entendo. Galera, eu tenho 14 pontos ainda que eu posso errar na minha prova. Logo, se você concentrar seu estudo nessas 8 disciplinas, a chance de aprovação é muito, muito, muito maior. Beleza, show de bola, Brunão. Beleza, tranquilo. Então, vamos para o terceiro passo. E eu sei o que você está pensando. Bruno, todos os passos vão ser gigantes igual a esse? Não, a partir de agora eles são bem curtinhos. Filosofia de estudo. Filosofia de estudo vem para dizer o seguinte. Para que você está no cursinho? Para que você está comprando os livros para estudar? Por que eu estou em casa revisando? Para fazer o X no lugar certo. Filosofia de estudo parte disso. Doutores, entendam. Você está naquele momento para aprender ou para acertar? Para acertar. Não é hora de você começar a se preocupar com questões existenciais. Sempre tem um sujeito no curso preparatório que está tendo uma puta aula de revisão, ele levanta a mão e fala assim, mas professor, tem uma decisão do TJ do Rio Grande do Sul que fala em sentido contrário. Doutores, não. Sempre vai ter um cara que vai levantar a mão e falar assim, mas tem um doutrinador sueco que escreveu um livro em 1802 falando em sentido contrário. Não, não é hora disso. Doutores, é hora de estudar aquilo que vai te aprovar no exame. E isso gera um efeito sobre o seu material de estudo. Quando você estiver se preparando, use sinopses, resumos, apostila, resolução de questão. Não use doutrina pesada, cursos, leitura de jurisprudência isolada. Você tem que ler súmula, você tem que ler OJ. Não é hora de discussões jurídicas. Afinal de contas, utilize aquilo que vai facilitar você a passar, que vai fazer você acertar. Facilite a sua vida. Não é hora para um estudo aprofundado. É hora para uma revisão efetiva, voltada para a prova. Beleza, tranquilo, Brunão. Então, vamos lá. Quarto passo: fazer as provas anteriores. Doutores, isso é muito importante. Muita gente subestima o quarto passo. E aqui reside um péssimo hábito. O quarto passo ele é muito importante. Você tem que fazer as provas anteriores. Por quê? Porque as provas anteriores são uma janela. Janela? É. Uma janela para você acertar. Põe uma coisa na cabeça de vocês. As provas anteriores mostram pra gente o que vai cair na sua prova. Ai, Bruno, não entendi. Nesses anos como professor, eu descobri uma coisa. O exame de ordem só tem 3 tipos de questão. 3 tipos de questão. A questão surpresa, sazonal e corriqueira. Se você pegar todos os exames e fazer a mesma coisa que eu faço, você vai descobrir isso. Sabe o que eu faço? Toda vez que tem um exame de ordem, eu pego a parte de direito do trabalho e processo do trabalho. E eu leio as questões e separo. Faço assim, ó, essa questão está falando de contrato. Essa está falando de recursos. Essa está falando de estabilidade da mulher gestante. E eu pego cada questão e ponho numa planilha de Excel. Então eu ponho lá, exame número 20, teve questão disso, 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 daquilo, daquilo outro. Exame 22, disso, 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 daquilo, daquilo outro. Ou seja, eu tenho uma tabela dos últimos 10 exames com os conteúdos que foram arguídos. E eu descobri que só tem esses 3 tipos de questão. Questão surpresa. Questão surpresa é aquela que está lá para quebrar o candidato.
É para ele errar mesmo. Vou dar um exemplo. No meu ano caiu uma pergunta assim: quais são os requisitos para o advogado receber a medalha Rui Barbosa? Metade dos alunos não sabia nem quem era Rui Barbosa, quanto mais os requisitos para a medalha. Ou seja, meus amigos, notem, essa questão nenhum professor de cursinho tinha falado na época. Nunca tinha caído antes e não caiu depois. Essa é a típica questão que está lá para você errar. Ninguém vai estudar na revisão, o professor não vai falar. Primeiro tipo. Segundo tipo, sazonal. É o tipo de questão que aparece, depois some, depois aparece de novo. Então apareceu nesse exame, fica 2 exames sem e volta no outro. Ou apareceu nesse exame, sumiu desse, apareceu no outro. É aquele vai e volta. Exemplo típico, contrato de trabalho. Esse tipo de questão tem 50% de chance de cair na sua prova. E por último, a questão corriqueira. Questão corriqueira é aquela que repete todo o exame. Toda prova tem uma questão dela. Exemplo típico, estabilidade. Outro exemplo, recursos. São matérias que se repetem exame a exame. Pois bem, essa tem 90% de chance de cair na sua prova. Ou seja, doutores, se vocês fizerem as provas anteriores, tem como você ir para a prova sabendo as questões que têm 90% de chance de cair e as que têm 50% de chance de cair. Se você fizer as provas anteriores, você vai ver questões sazonais e você vai ver corriqueiras. Mas aí é a dica. De nada adianta baixar no seu celular o OAB de bolso ou até mesmo baixar um site e ficar respondendo as questões de qualquer jeito. Isso não vai adiantar. Você não vai conseguir visualizar isso. Então a minha dica é, façam as provas anteriores como se você estivesse lá. Entra no site da FGV, baixe a prova, imprima a prova, sente no domingo de manhã, no sábado ou qualquer dia que você tenha livre e faça. Fique sentado às 4 horas respondendo e depois corrija, anotando o porquê que você errou e guarde essa prova impressa. Você vai ver que isso vai ser muito importante no final. E o melhor de tudo, você vai conseguir visualizar as questões surpresas e corriqueiras. Beleza? Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Então, vamos para o quinto passo. Quinto passo, memorização. E responder. Eu preciso memorizar a lei, eu preciso memorizar a jurisprudência. Por isso mesmo, a gente tem algumas técnicas de memorização. Uma delas é a técnica da repetição. É você ficar memorizando por repetição. Quantos alunos não aprendem ainda no primário como fazer isso, né? Eu me lembro da minha mamãe me ensinando isso na época. Eu ia fazer a provinha da professora, né? Primeira série. E minha mãe falou assim pra mim: Bruninho, é fácil de você ir bem na prova. Um dia antes fica repetindo o caderninho da professora. Você vai chegar lá e acertar. Beleza. E eu fazia isso. Isso deu certo durante um tempo. Mas depois de um tempo eu comecei a notar que as provas estavam ficando mais complexas. Principalmente na faculdade, que não bastava decorar. Quantas não são as vezes, meus amigos, que você faz isso, faz a prova, vai bem e no outro dia você não lembra de nada? Sabe por quê? Porque o método da repetição é o mais usado, mas é o método que mais demora para você memorizar e que mais rápido você esquece. Os psicopedagogos, eles estudando a questão da memória, descobriram que nós temos 3 tipos de memória. Todas as pessoas têm esses 3 tipos de memória. E é óbvio, eu não sou um técnico nessa área, mas vou trazer sobre uma visão da preparação para o exame, tá bem? Se você tem conhecimentos mais aprofundados, até me desculpe pela minha explanação rasa. Mas basicamente, são 3 tipos de memórias que todos têm, e alguns têm mais aguçado uma delas. A primeira é a visual. É aquela situação onde você memoriza apenas com o olhar. É aquele sujeito que tem a vista fotográfica ou visão fotográfica. É o cara que memoriza pelo olhar. E você tem isso. Vou dar um exemplo. Vocês já notaram que quando você pega um caderno todo coloridinho, com caneta marca-texto, que destaca o que é mais importante, você tende a lembrar mais do que um caderno escrito só de uma cor, que é mal dividido? Pois bem, isso é memória visual. Eu trago para vocês um exemplo de técnica de uso de memória visual.
Quando eu dava aula de direitos humanos, meus alunos não conseguiam memorizar como que os tratados de direitos humanos adentram no direito pátrio. E eu fiz essa piramidezinha e essas duas setas, basicamente dizendo assim: se for votado no mesmo modelo de emenda constitucional, ela tem natureza de emenda constitucional. Agora, se não for votado como emenda constitucional, ela tem natureza supralegal, acima das outras leis, mas abaixo da Constituição. Meus amigos, com essa imagem, o aluno já memoriza. Quando ele chega na prova, ele vai lembrar dessa pirâmide. Ou seja, essa é uma técnica que você pode utilizar. Um segundo tipo de memória é a sinestésica. É aquela que necessita da criação de condições, de elementos interligados. É aquele sujeito que memoriza por meio de mapa mental, ou memoriza por meio de um esquema, ou até mesmo por uma historinha, uma situação. A menor parte da população tem mais aguçada a memória sinestésica. Eu vou dar um exemplo. Os meus alunos que faziam concurso estagiário do MP tinham que memorizar as incumbências do MP previstas na Constituição, que são ordem jurídica, regime democrático, interesse social, direitos individuais indisponíveis. E daí, meus amigos, eu brincava com meus alunos, eu falava assim: olha, imaginem um sujeito extremamente obeso, e um juiz fala para ele assim: eu ordeno um regime demorado por interesse visual diretamente ao indivíduo indigesto. E aí está escrito a frase: ordenou o juiz, ordem jurídica, um regime demorado, regime democrático, por interesse visual, interesse social, diretamente ao indivíduo indigesto, direitos individuais indisponíveis. Olha, com esse método, o aluno lembra da história, da situação e lembra dos requisitos. E por último, a última tipo de memória é a auditiva. Meus amigos, a auditiva é a memória por via do som. Mais de 70% das pessoas tem essa memória mais aguçada. E isso daqui você utiliza por meio de métodos mnemônicos, como rimas. Um exemplo típico: denegou segmento, agravo de instrumento. Essa é uma rima para você lembrar do cabimento do agravo de instrumento no processo do trabalho. Um outro exemplo são as músicas jurídicas, famigeradas músicas jurídicas. Esses métodos fazem que você memorize com muita mais facilidade. Eu vou trazer um exemplo de uma música jurídica. Essa música é minha. Muitos alunos tinham dificuldade de memorizar o horário noturno do empregado rural. As pessoas lembravam do horário noturno do empregado comum, mas do rural não, porque ele se subdivide, um para agricultor e outro para pecuarista. E para facilitar, eu me lembrei de uma música da Globo que chama Globeleza. Escuta aí. Olha a Globeleza aí, gente! Vem, 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 vem! Pra ser feliz, eu tô no ar, Globeleza! Eu tô que tô legal, na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo, na tela... Pois bem, meus amigos, essa música, lembra dela? Essa vinheta? Eu criei o Glo Rural, que fica assim, ó. Agricultor, agricultor, trabalhar das 21 às 5, sem o sol a pino, a batata repolho, tomate e pepino, mas tem também o pecuarista que cuida da egoísta. Vê se não se esqueça, não seja otário. Pecuarista é das 20 às 4, vê se não se esqueça, não seja otário. Pecuarista é das 20 às 4. Ai! Eu sei que você deve estar na sua casa pensando assim: esse gordo é louco, eu não vou fazer isso, que coisa ridícula. Doutores, não. Pensa o seguinte: se você ficasse memorizando esse troço, repetindo, a chance de você errar no exame é gigante. Com essa musiquinha você vai ouvi-la ou cantá-la 2, 3 vezes e já vai lembrar na hora do exame. A chance de você errar é muito pequena. Ou seja, meus amigos, a música jurídica ajuda por demais. Tá bem, mas aí é o ponto.
Bruno, eu tenho que esperar das pessoas essa música? Eu tenho que esperar das pessoas esse esquema? Eu tenho que esperar das pessoas, dos professores, desenhos para eu memorizar? Não. Você próprio pode criar seus métodos. Entenda, a ideia é facilitar a sua vida. Logo, crie os seus próprios métodos. A única dica que eu dou é: tente se divertir. Doutores, uma coisa que eu sempre digo: você vai tender a lembrar daquilo que te faz bem, daquilo que te dá prazer. Ora bolas, pergunto a você: quando você está às 5 da manhã dando risada com seus amigos depois de uma balada, às vezes você está tomando um café da manhã numa padaria, seu amigo te conta uma piada, no outro dia você lembra. Agora, aquele tema de Adim que seu professor de constitucional deu, você às vezes não lembra, né? Por que isso? Simples. Porque seu cérebro tenta lembrar daquilo que te dá prazer. Por isso mesmo, se divirta. Crie métodos que você dê risada. Se você o fizer, você vai ir bem. Você vai memorizar. Vou dar um exemplo. Quando eu era aluno, eu tinha muita dificuldade de lembrar a estabilidade da mulher gestante. Eu confundia a estabilidade da mulher gestante com a questão da licença maternidade. Eu fazia uma confusão. Aí, um dia eu pensei numa lógica. A estabilidade da mulher gestante é 5 meses após o parto. A mulher, para ficar grávida, via de regra, ela precisa de CREL. CREL são 5 velocidades. Logo, 5 meses após o parto. Princípio creu-leônico do direito do trabalho. Bruno, que absurdo é esse? É uma coisa ridícula? É. É uma coisa absurda? É. Mas você nunca mais esquece. Notaram? Ou seja, use essas técnicas de memorização desde que te divirta. Você nunca mais vai esquecer os conteúdos. Beleza! Sexto passo, estude com inteligência. Doutores, para você passar no exame, é necessário estudar. E é óbvio que algumas pessoas vão dizer assim: ah, não, eu não precisei. Eu sou muito bom, eu fui fazer o exame, eu não fiz cursinho, eu não estudei, fui lá e passei. Pois bem, o pessoal que fala isso tem 2 tipos. O mentiroso, que ficou estudando pra caramba e depois fala isso, e o cara tá falando a verdade. Existe um grupo de pessoas na sociedade que tem facilidade. Pois bem, essas pessoas estão de parabéns, legal para elas. Mas 99% das pessoas precisam estudar e se esforçar para passar. Eu sou esse grupo. Eu tenho que me esforçar muito para conquistar as coisas. Pois bem, se eu tenho que me esforçar, eu o faço. Logo, não dê bola para quem fica falando que não estudou. Estudar é preciso, mas só que tem que estudar com inteligência. Doutores, eu tenho 3 grandes momentos de estudo. 3 grandes momentos. O primeiro é, sem dúvida nenhuma, em sala de aula. Se você estiver fazendo um curso preparatório, anote tudo. Tudo que seu professor passar. O segundo momento é em casa. E, meus amigos, aí é o ponto. Quando eu falo para você estudar em casa, muita gente fala para mim assim: Bruno, eu não tenho tempo. Bruno, eu não vou conseguir. Pois bem, para quem não tem tempo para estudar em casa, eu vou fazer uma proposta agora. Vamos fechar um acordo nós dois. Se você tiver muito pouco tempo, eu quero 20 minutos do seu dia. 20 minutos? 20 minutos. Eu vou te pedir uma coisa. Assista às aulas do cursinho. Se você é aluno do Unisal, assista o nosso cursinho de férias ou de sábado. E anote tudo que o professor falar. E depois eu vou querer 20 minutos do seu dia. Você não foi sábado e anotou? Você não foi no cursinho de férias e anotou? Você vai chegar em casa e passar a limpo o que você assistiu. Bruno, eu estou fazendo um cursinho telepresencial. Beleza. Você vai passar a limpo o que você assistiu. Eu não falei para você anotar tudo? Você anotou tudo, não anotou? Durante a semana, daquelas aulas que você assistiu, tire 20 minutos para passar a limpo o que você anotou. Ah, peraí. Você está de brincadeira comigo. O que isso vai fazer de diferença? Muita. Doutor, se você assistiu a aula, você já viu aquele conteúdo uma vez. Se durante aquela aula você anotou, você viu pela segunda vez. Que a primeira você ouviu, na outra você registrou. E se você chega em casa e passa limpo,
20 minutos por dia num caderno bonitinho, você está vendo pela terceira vez. Se você fizer isso, você já viu 3 vezes o conteúdo. Pois bem, para quem tem pouco tempo, a única coisa que eu peço é tire 20 minutos do seu dia para passar limpo. Mas, Bruno, eu tenho um pouco mais de tempo. Eu, além de poder passar limpo, eu tenho mais um tempinho. Legal. Se você tem um tempinho, além de assistir a aula e anotar tudo, além de passar limpo, você vai resumir os livros que você for utilizar. Eu não falei para você utilizar a sinopse? Então, pega a sinopse indicada pelo professor e dá uma lida nela. E inclua no resumo que você passou a limpo os pontos da sinopse que o professor não deu em sala. Beleza. Mas, Bruno, eu tenho muito tempo. Eu sou vagabundo, eu não faço nada, então eu tenho muito tempo. Legal. Você vai passar a limpo, né, o que você anotou. Você vai resumir os livros e esquematizar. Ou seja, os pontos que você tem mais dificuldade, você vai criar esquemas de memorização no método que eu falei anteriormente. E no final do cursinho, depois de fazer tudo isso, você vai ter todo um caderno anotado com as aulas que você estudou. E você vai guardar isso daí. Ou seja, note, até agora eu pedi para você guardar 2 coisas. A primeira, as provas que você fez e imprimiu, e agora o resumo das aulas do cursinho. Calma, lá na frente você vai ver para que serve isso. Então, vamos para o 7º passo. Não dê bola para a torcida. Pessoal, durante muito tempo mesmo, eu subestimei esse passo. Eu achava, numa boa, que essa conversa que as pessoas nos influenciam era frescura. Mas depois de um tempo, eu comecei a ver que não é bem assim. Vamos lá. Meus amigos, toma muito cuidado com 3 colegas e conhecidos. Meu amigo, seu colega da época de escola faz pedagogia, história, engenharia, odontologia, ele não vai entender o exame de ordem. Ele vai virar para você e falar assim, conseguiu a carteirinha? Como se fosse a carteirinha da biblioteca municipal, que você entrega lá meia dúzia de documento e consegue. Ele não consegue compreender a dificuldade do exame de ordem. Esse cara sempre vai subestimar o exame. Para esse grupo, não dê ouvidos. Não trouxe, sentou na sua carteira. Não fique conversando com as pessoas. Além disso, tome muito cuidado com parentes. Todo mundo tem aquele tio, aquela tia, aquela bisavó, aquele primo que fez exame de ordem há 30 anos atrás. Esse cara também não vai entender a dificuldade que tem hoje o exame. Ou seja, a cultura japonesa fala que nós não devemos ver, falar e ouvir o mal. Não ouça essas pessoas. Elas só vão te pôr pressão. Beleza. 8º passo. As vésperas da prova. Bruno, o que eu faço nas vésperas da prova? Primeira coisa, doutores. Semanas antes, 1 ou 2 semanas antes, você vai fazer 2 coisas. Lembra que eu pedi para você guardar todas as anotações que você passou a limpo? Pois bem, você vai organizar elas e ler durante 2 semanas. Durante as 2 semanas antes da prova, você vai lendo aquelas anotações. Segundo, lembra as provas que eu falei para você fazer e corrigir os erros anotando? Pois bem, você também vai ler elas. Faltando 2 semanas, você vai pegar esse material e fazer uma revisão. Mas aí vem a pergunta. Bruno, e um dia antes da prova? Um dia antes da prova tem professores que falam que eu tenho que fazer uma mega revisão, que é a minha última chance de estudar. E outros dizem para eu não estudar, para eu ficar em casa, para eu descansar, para eu jogar videogame. O que eu faço? Cada um fala uma coisa. Pois bem, eu vou contar a minha experiência. No dia do meu exame, eu fui com um amigo para o exame de ordem. Esse amigo, a gente ficou num hotel, porque era numa outra cidade. Eu moro em Cruzeiro e ele também. E o hotel a prova ficava em Taubaté. E a prova na época era de manhã. Então nós acabamos dormindo lá em Taubaté. A gente alugou um quarto lá num hotel e ficamos lá. Chegando no hotel, esse meu amigo virou e falou assim, ô Bruno, a galera da faculdade vai se encontrar num barzinho, vamos? Eu falei, cara, não vou, eu vou ficar fazendo revisão aqui. Vou ficar dentro do hotel, do quarto, comendo chocolate e lendo material.
Ele falou, você tá louco, se eu fizer isso, eu não consigo fazer a prova amanhã. E lá fomos nós, pilhadaços. Ele saiu, se divertiu, conversou, voltou, e eu fiquei estudando. Adivinha quem passou? Os dois. Sabe por quê? Porque esse meu amigo, para ele, era relaxante ir conversar com os colegas. Se ele ficasse estudando, ele ia ficar nervoso e não ia passar. Para mim, se eu tivesse ido com ele, eu ia ficar nervoso e não ia passar. Ou seja, faça o que Raul Seixas fala na música dele. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Um dia antes da prova, faça aquilo que vai te acalmar. Se te acalmar é sair com seu namorado, sua namorada, saia. Se te acalmar é ler um livro, leia. Se acalmar é estudar, estude. Meus amigos, um dia antes da prova, é hora de você utilizar mecanismos para acalmar você mesmo. Beleza! Nono passo! Estamos chegando no finzinho. Nono passo! Como fazer a prova? Galera, esse é um passo importante. Tem uma galera que faz tudo direito e chega nessa hora, na hora de marcar o gol, chuta para fora. Eu vou dar 5 dicas. 5 dicas na hora de fazer a prova. Vamos lá? Primeiro, cuidado com o tempo. Você tem cerca de 4 minutos por questão. Meus amigos, lembrem-se, essa é uma prova que conta o tempo. Por isso mesmo, tá em dúvida numa questão? Não fique brigando com ela. Não vale a pena você ficar 40 minutos em uma questão só. Põe um ponto de interrogação e vai para frente. Depois você volta nela. Afinal de contas, você pode errar metade da prova. Terceira coisa, doutores, a hora da prova é uma hora sagrada. Leia a questão com calma, grife, anote. Pelo amor de Deus, mantenha a atenção. Quantos não são os alunos que as pessoas estão fazendo a prova de exame de ordem e eu olho o aluno, ele está lendo a composição química da barrinha de cereal, ele está olhando pela janela, ele está lendo o rótulo da garrafinha d'água. Não! Pelo amor de Deus, atenção ao exame! Além disso, não altere as respostas. Muita gente não é aprovada por isso. O sujeito faz a prova inteira com a maior atenção. Termina faltando 40 minutos e quer rever tudo. Não! A análise que você fez em 4, 5 minutos é sempre melhor da que você fez em 2 segundos. E por último, doutores, nunca percam a calma. Mantenham a tranquilidade. Nunca se desesperem. Tem alunos que começam a fazer o exame. Olha uma questão e fala, eu não sei. Ferrou. Pula. Segunda questão. Não tô lembrando. Pula. Ai, meu Deus. Terceira questão. Já olha meio com o olhar enubrecido. Fala, meu Jesus Cristo, o que eu vou fazer? Pula. Chega na quarta questão, ele já está desesperado, suando. Na quinta questão, que ele não lembra, ele já está tirando a cueca pelo nariz. Ele está desesperado, ele está pensando em desistir. Quando isso acontecer, opa, pede para sair, bebe uma água, come um pedaço de chocolate, vai ao banheiro, lave o rosto, se acalme. Lembre-se, essa é uma prova psicológica. Se você não estiver controlando o seu psicológico, você vai ser destruído no exame. Tome muito cuidado com isso, doutores. Meus amigos, eu falo isso por experiência própria. Quando eu fiz o meu exame na segunda fase, eu não encontrava o fundamento para minha peça. Eu comecei a me desesperar, porque eu sabia a peça, eu sabia os requisitos, eu sabia tudo que tinha que pôr. Eu só não encontrava a súmula ou a OJ que fundamentava o meu recurso. Eu comecei a me desesperar. A barriga começou a ficar fria, eu comecei a suar, eu falava para mim mesmo, eu estudei tanto, não é justo, eu vou ser reprovado por causa disso. E daí veio uma luz. E a luz me disse assim, sai daqui, sai dessa sala. Eu pedi para sair, fui no banheiro, lavei o rosto, me acalmei, voltei, tomei um gole d'água, comi 2 pedaços de chocolate, respirei fundo. Aí eu tive uma ideia. Montar todo o recurso, deixar 5 linhas, depois procurar o fundamento. Pois bem, meus amigos, eu fiz isso. Faltando 40 minutos, eu comecei a procurar o fundamento. Encontrei, faltando 20 minutos para acabar a prova.
escrevi as 5 linhas e entreguei. O que eu quero dizer é, se eu não tivesse saído, eu teria reprovado naquela prova. Então, quando bater o desespero, se acalme. Beleza, chegamos no último passo, acreditar. É isso mesmo. Meus amigos, acredite. É fundamental você acreditar. E eu sei que você deve estar se perguntando assim, Bruno, peraí, você está falando que é o segredo então, né? Se eu acreditar, eu vou ser aprovado. Se eu não acreditar, eu não vou ser. Se eu ficar em casa, sentado, pensando positivamente que eu vou passar, eu vou ser aprovado. Se eu não pensar positivamente, eu não vou ser aprovado. É isso? Claro que não. É evidente que não. Entenda o seguinte, doutor e doutora. Quando eu falo para vocês de acreditar, não é segredo, é lógica. Entenda uma coisa. De nada adianta você saber de todos os outros passos se você não crer. Porque, meus amigos, quem acredita está motivado. Quem está motivado, estuda. Quem estuda, passa. Quem não acredita, não está motivado. Quem não está motivado, não estuda. Quem não estuda, não passa. Por isso mesmo, acredite na sua aprovação. E aí tem gente que vai falar assim, Bruno, mas é difícil acreditar. Porque de repente eu não fui bem em algumas provas na faculdade, porque de repente eu fui mal num exame de ordem, porque eu já não fui aprovado em algum concurso que eu participei. Para quem fala isso, eu respondo, use a filosofia Rock Balboa. Rock Balboa, para mim, é um exemplo. Você vai falar, esse cara tá louco. Não, ele é um exemplo. Teve um filme dele que ele já estava idoso e queria voltar a lutar. E ele comunica isso ao filho. E o filho dele morre de vergonha do pai voltar a lutar. E o filho fala assim, pai, se você voltar a lutar, eu vou passar vergonha. Pai, a minha vida já é difícil. Se você voltar a lutar, vai ficar mais difícil ainda. E ele fala uma série de coisas pro pai dele. Veja o que o pai dele respondeu. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Pois bem, meus amigos, então, nunca desistam dos seus sonhos. Continue tentando, continue lutando. Doutores, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema. Meus amigos, você só vai ser aprovado, você só vai passar no exame
se você continuar lutando. E se você fizer isso, se você não desistir, você não vai só passar no exame de ordem. Você não vai ser só um advogado, mas você vai ser um advogado campeão. Beleza? Pois bem, meus amigos, para terminar, queria agradecer a você que me acompanhou até aqui. Muito obrigado. Saiba que eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão. Aproveitem esse momento. Eu sei que é um momento muito difícil, essa situação do coronavírus, mas aproveite para estudar, aproveite para se dedicar. Nós vamos tentar o máximo possível apoiá-los nesse momento. E para você que está no 4º ano, eu vou indicar algo. Nós vamos mandar o cronograma de estudos. Utilize esse cronograma, adquira um curso preparatório se você puder. Se você não puder, use videoaulas, tem muita coisa na internet hoje em dia, mas se prepare. Afinal de contas, agora você está mais trancado em casa, a maior parte das pessoas. Então agora é a hora. Se você utilizar bem esses meses de confinamento para estudar, você vai ter um ótimo resultado lá na frente. Beleza? E por obviedade, a coordenação vai fazer de tudo para prepará-los. Então fique atento, a gente vai fazer curso preparatório, vai fazer várias iniciativas para ajudá-los nessa preparação. Tá bem? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Gosto muito de vocês.